livre para todos os públicos. Tema: religião. A mesma casa tem portas abertas. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Privilégio para nós da Quinta Igreja Assembleia de Deus estarmos com você mais uma vez para celebrarmos a presença do Senhor, para celebrarmos a boa palavra de Deus. Nós estamos situados aqui na Via Expressa, Avenida José Pires Barroso, número 345, bem aqui no coração de Olaria, aguardando você num dos cultos que celebramos ao Senhor. Que você esteja conosco, vai ser uma honra, uma alegria. Todo domingo, a partir de 8 horas da manhã, nós temos oração. 8h30 nós temos um café com todos os irmãos aqui, classes para adultos, crianças, adolescentes, jovens, enfim, um momento muito abençoado de escola bíblica. Como funciona a escola bíblica na nossa igreja? Todo domingo às 9 horas nós temos o culto. Ministramos a palavra, temos louvor, momento de oração, e 10 horas e 10 minutos nós temos as classes divididas, que popularmente chama-se de célula, mas é uma tradição das Assembleias de Deus ter as classes de escola bíblica dominical. A diferença é que ao invés de ser em lares, é aqui na igreja. E nós temos aqui classes para todas as idades. Venha, vai abençoar muito você. Temos uma classe jovem, de adolescente, muito abençoada, que com certeza vai te dar a instrução da palavra de Deus. O momento nobre da escola bíblica é que você tem um momento bem diferente de uma pregação. Na pregação você ouve, você está recebendo, mas você não faz perguntas. Na escola bíblica, a pessoa ministra a palavra e você pode participar fazendo perguntas, não concordando com aquilo que está sendo falado. Enfim, é uma escola bíblica. Todo domingo, 10 horas da manhã, nós temos a escola bíblica logo após o culto. Quero também te lembrar que no domingo, às 18 horas e 30 minutos, é o nosso culto de celebração. Neste domingo agora, nós temos o culto às 18 horas e 30 minutos, que é o culto da celebração da Ceia do Senhor à noite e também da consagração do Projeto Latinha. Todo terceiro domingo, que é o caso desse domingo agora, dia 16, nós temos a Escola de Obreiros, que é um momento nobre em que nós celebramos a palavra de Deus junto aos obreiros da igreja. Tem sido, com certeza, muito bom para todos nós, em nome de Jesus. Toda segunda-feira, 7h30 da manhã, oração. Às 15 horas é o culto tarde da bênção. Tem sido muito bom mesmo. E às 19 horas é a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, a gente chama aqui de ETAD. Nós temos cursos de 2 anos, que é o curso básico, e o de 4 anos, que é o curso médio. Se você quiser conhecer como funciona a ETAD, saber como são as aulas, o currículo do curso, é só você vir numa segunda-feira às 7 horas da noite, 19 horas. Se você quiser assistir uma aula sem compromisso de matrícula, venha. É do nosso interesse que você venha, para você ver como é a aula, para você ver como se ministra aqui a palavra nesse curso. Enfim, estamos aguardando você. Toda terça, de 14 às 15 horas é o clamor das mães pelos filhos. Toda quarta, 7h30 da manhã, oração. E às 19 horas, o culto de quarta-feira, o nosso culto de campanha. Toda quarta, de 19 horas às 21h10. O culto começa exatamente às 19 horas e termina 21 horas e 10 minutos. Sempre. Nós estamos trabalhando o tema, na quarta-feira do Propósito com Deus, resgatando valores. Tem sido muito interessante, muito legal. Momento de oração específica, momento de louvor, momento da palavra com tempo de qualidade. Enfim, nós estamos aguardando você. Toda sexta às 7h30 da manhã, oração. E às 19 horas, a partir dessa sexta agora, às 19 horas, nós temos o início do projeto Igreja no Lar, que é do Ministério Feminino, que faz parte do projeto todo da Igreja de Comunhão, que é chamado TEAR. Então, nesta sexta-feira, dia 14, essa reunião vai ser aqui na igreja.
Você que quiser participar de grupos de estudo, com certeza vai abençoar bastante a sua vida. Esses grupos de estudo são realizados em casas. É uma iniciativa do Ministério Feminino. Você, mulher que quiser participar, venha. Vai ser uma alegria, com certeza, para o Ministério Feminino da nossa igreja. Todo sábado, às 19h30, é o culto da geração livre, jovens, adolescentes, celebrando ao Senhor. Venha. Tem sido experiências muito abençoadas para os jovens e adolescentes da nossa igreja. Você vai ficar com a mensagem da palavra de Deus, e hoje você vai ficar com a segunda parte, ou o complemento da mensagem que começamos semana passada. Você vai agora ficar com esta mensagem da palavra de Deus, e eu já volto para interagir com você. Lembrando a você, pare, faça um tempo de qualidade. Se você está trabalhando, está fazendo alguma coisa agora que você não pode estar diante da TV, aumente o áudio, aumente o volume, para que você possa escutar. E a gente espera que esta mensagem produza muita bênção para o seu coração. Em Cristo Jesus, seja abençoado. Eu já volto para interagir com você. Amém. E graças a Deus. E eles clamam, e eles gritam. E aí entra o Elias, o irônico. Ué, vocês não estão esse tempo todo dizendo que Baal é Deus? Não estou entendendo vocês. Vocês não estão dizendo a todo tempo que ele é o bambambam? Então o que está havendo? Ah, eu já sei. Eu estou parafraseando o que eu li com os irmãos. Ele é um Deus. Segundo a mitologia daquela época, e ainda no período do Novo Testamento, neotestamentário, por conta dos gregos, eles tinham um pensamento que a deidade tinha algumas características do nosso sofrimento e das nossas dificuldades. Não, para eles, alguns deuses tiravam ronco, dormiam, cochilavam, cansavam, tinham que se balançar em redes espirituais, celestiais, né? E havia no pensamento deles isso também, que um Deus não era na sua plenitude um Deus, mas ele tinha também o seu cansaço, o seu enfado. Então Elias aproveitou essa vertente da crença deles e falou assim: ah, Baal é um Deus, eu me esqueci. Clama mais alto, porque ele deve ter tirado umas férias. Estou parafraseando. Ele deve ter se cansado com as atividades dele de ontem, e ele agora está descansando, ele está tirando um ronquinho. Clama mais alto, grita aí. E eles então vão: oh, Baal, Baal, Baal. E eles se cortam, porque nos cultos daquela época, a essas idolatrias, esses cultos idólatras, eles se sangravam para atrair a atenção do Deus que eles estavam pedindo, como que se doando, deixando vazar sangue, deixando sair deles vida, para que essa deidade viesse atendê-los. Mas não houve manifestação, não houve movimento, não houve nem faísca, nem vagalume naquele dia passou naquele monte. Baal não apenas estava de férias, não apenas estava descansando. Baal não apenas estava na folha dos pacientes com moléstias físicas do INSS. Baal não era Deus. Baal havia sido desmascarado. Ele não é Deus, ele não responde a quem clama a ele, porque ele não existe. Ele é produto da mente de pessoas. E os versículos e trechos da Bíblia que eu dei para vocês no início vai relatar e retratar sobre imagens que pessoas fazem para si, declarando que são Deus, e na verdade não são nada, apenas boneco de madeira, de pau, de pedra, e que não podem fazer nada por ninguém, nem bem, nem mal, a não ser as entidades espirituais do diabo que estão por trás de cada um desses seres, que são retratados por Paulo em 1 Coríntios e 2 Coríntios também. Então, já que Baal não era Deus, então agora era o momento de ver se o Senhor era Deus, porque Baal já não havia tido manifestação nenhuma dele. E Elias então começa a clamar. Porém, e é sobre isso que eu quero falar, antes de clamar, a Bíblia está declarando, se você está com a sua Bíblia aberta, e está aqui escrita no versículo de número 30 de 1 Reis 18.
Então Elias disse a todo o povo, ele disse a quem? Ele não omitiu a palavra do Senhor, porque ali não haviam somente os profetas de Baal. Ei, escute, quantos eram os profetas de Baal? 450. Não haviam só os profetas de Baal, o povo estava ali. Imagine, todo o povo subiu ao monte. Quando a Bíblia diz todo o povo, quer dizer uma grande parte do povo, porque eles estavam interessados em descer dali com a crença no verdadeiro Deus. Só que existia um problema na mente do povo: eles não tinham certeza de quem era o verdadeiro Deus. Se cai fogo do céu quando eles clamam a Baal, o povo ia dizer: só Baal é Deus. E o Elias então chama todo o povo e diz assim: chegai-vos a mim. Quando eu leio esta palavra, que Elias diz: chegai-vos a mim, eu entendo ele dizendo: venham ver que eu não vou fazer nenhum truque. Venham aqui, que eu quero que vocês vejam com os olhos de vocês que realmente o Senhor é o verdadeiro Deus. Porque senão ele ia falar assim: se afastem, porque agora vai cair fogo aqui. Mas ele falava: chegai-vos, vinde para perto, eu quero que vocês vejam. Então ele segue dizendo: todo o povo se chegou a ele, e a Bíblia diz que ele reparou o altar do Senhor que estava. Então, como nós estamos no culto de quarta-feira do propósito com Deus, resgatando valores, eu quero falar nesta noite do valor de resgatar o altar do Senhor em nossas vidas. E que antes que esse altar seja coletivo, ele tem um propósito individual e particular. Porque eu saí da minha casa, você saiu da sua. Uns vieram direto do trabalho. Cada um de nós veio com o propósito de celebrar a presença do Senhor. Igreja é isso, é uma reunião de pessoas que vêm para celebrar a presença de Deus e honrar ao Senhor e glorificar o Senhor. E é razoável que no meio da igreja exista alguma pessoa ou existam algumas pessoas que não creem em Deus da mesma maneira. E igualmente, para que creiam, elas precisam ser tocadas pelo poder de Deus. É por isso que a Bíblia diz: quando entrar na casa do Senhor, guarda o teu pé, porque é um lugar da manifestação do próprio Deus. É um lugar onde Deus irá se manifestar. E neste lugar onde Deus quer e vai se manifestar, existem pessoas que já creem, mas existem outras que ainda não creem, mas elas irão crer pela manifestação do Senhor na sua casa, no meio da igreja e na sua vida. Quem entende essa palavra e a recebe, diga amém. Eu e você somos igualmente culpados, comprometidos com a revelação de Deus, as pessoas que não acreditam no Senhor. Elias, entendendo isso, não disse: afastem-se de mim, no sentido de dizer: não veja o que eu faço, ouça apenas o que eu digo. Não, ele não apenas dizia que servia o Senhor, mas ele colocava a sua vida até a disposição da própria morte, para honrar o nome de Deus. E ele sabia que não estava se arriscando, porque ele já tinha tido prova evidente de que Deus era, é e sempre será o verdadeiro Deus. O escritor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga comigo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De novo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra eterna, eternamente, quer dizer não tem conta, ele vai sempre permanecer. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há mudança, escute isso, nem sombra de variação. Então Deus é imutável. Esse é um dos grandes atributos divinos que só Ele tem. Deus não muda dos propósitos, das bênçãos que Ele quer nos trazer, inclusive, mas Ele espera uma reação nossa para que a gente entre no caminho da bênção. Você está disposto? Pessoal, é a quarta-feira do propósito com Deus. Quem está disposto, levanta a mão e diga amém. Então diga: eu quero que a Bíblia me revele o que eu preciso fazer para restaurar
o altar de Deus na minha vida. Eu quero clamar ao Senhor e receber as respostas de Deus. Quem pode dizer amém, diga. Queridos irmãos, aqui entre nós, eu sei que Deus é o único Deus verdadeiro. Eu sei que não há Deus além dele. Mas como é bom. E tem uma frase do Antigo Testamento que eu amo. A Bíblia fala assim: no tempo da visitação do Senhor, quando o Senhor visitava o seu povo, quando Jesus Cristo começou a pregar com sinais e milagres e mudança de vida, perdoando pecadores, falando com mulher, eles disseram: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Só que no advento do Espírito Santo, Deus não veio apenas para visitar o seu povo, Deus veio para ficar presente no meio do seu povo. E a presença de Deus está aqui na vida de quem já o recebeu e na vida de quem quiser recebê-lo. Quem pode declarar que a presença de Deus está aqui, levanta a sua mão, diga amém. Diga: Deus está aqui. Só que aquele povo não tinha certeza, mas Elias tinha. E quem tem certeza que Deus é o verdadeiro Deus, não foge, não deixa Deus. O problema aqui não é fugir aos desafios. O problema aqui é virar as costas para Deus. O problema aqui é deixar de cultuar ao Senhor por conta da cara feia de um, da falta de riso do outro, da falta de entendimento do outro. Olha, se eu entendo que Deus é o verdadeiro Deus, ninguém vai me furtar o direito de render louvor ao nome dele. Se você tem certeza que Deus é o verdadeiro Deus, nenhuma crise vai lhe roubar o direito de permanecer na sua presença e servi-lo fielmente, porque você sabe que ele é o verdadeiro Deus. Jó sabia disso, viveu a sua crise e disse: eu sei em quem tenho crido e eu sei que por fim ele se levantará sobre a terra. Sabe o que ele estava dizendo? Eu posso sofrer até a beira da morte, mas quando eu estiver para morrer, Deus se levanta, sopra a vida em mim e eu tenho a vitória. Eu libero esta palavra para você, ela é bíblica. Eu profetizo para você, em nome de Jesus, Deus se levanta, sopra a vitória sobre a sua vida e você marcha em triunfo em nome do Senhor Jesus. Você recebe a palavra de Deus. E a Bíblia declara que ele disse: vinde. E ele então reparou. Reparar é fazer reparos. Você já fez reparo em alguma coisa? Para fazer um reparo em alguma coisa, tem que olhar atentamente, saber aonde tem algum problema. Fazer reparo. Você leva o seu carro no mecânico: repara aí. O que? A repimboca da parafuseta aí, a bomba desentupir fio. Não existe isso. Então ele vai ter que fazer um exame, ele vai ter que botar os carros que tem injeção eletrônica, ele tem que botar lá no aparelho, aparelho que vai medir, não é mais no olhômetro. Olhou e viu, não é? Os carros ali, igual uns fusquinhas bonitinhos, tem por aí que os caras querem vender caro, não é verdade? Não é mais no... como é que é o nome do negócio? Como é que é o distribuidor, como é o negócio ali? Carburador, isso, o giglê, que colava e o carro não funciona. Não, agora não é no olho, agora é no aparelho. Coisa linda, quando eu me coloco diante do altar de Deus e digo: Deus, vê aí o que está quebrado aqui. Senhor, olha com teu olho aqui, é o Senhor que me fez. Senhor, é o Senhor que me gerou. Olha aqui, Senhor, o que está falha aqui na minha vida? Aponta o dedo, declara para mim, porque eu quero me consertar hoje diante do altar do Senhor. Eu estou olhando para pessoas que querem se reparar hoje diante do altar de Deus. Existe aqui alguém que está disposto a ouvir o Senhor, a ouvir a palavra de Deus. E se Deus mostrar para você, você quer reparo da sua vida diante do altar de Deus? Há alguém aqui? Se levanta a mão e diga: eu quero. Tal é a verdade que Deus quer, que é por isso que eu estou pregando essa palavra hoje. Restaurando, restituindo, resgatando o valor do altar, o valor do culto ao Senhor. E a Bíblia diz então que ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então ele reparou o altar. Após reparar o altar, ele começa a montar o altar com coisas que eram necessárias no altar. E a Bíblia diz aqui no versículo 31, ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó,
E com aquelas pedras, ele edificou o altar em nome do Senhor. Com 12 pedras, era a base do altar. Porque quando se fala em altar, você pensa em 4 pedestais, 4 colunas, tampão, lugar longo, nada disso, pedras. Ele colocou 12 pedras, porque aquelas pedras tinham uma simbologia. Eram as 12 tribos de Israel. E ele não queria que ficasse fora daquela manifestação do poder de Deus nenhuma tribo de Israel. Se eu estou interessado que o altar de Deus na minha vida ande em constante reparo e acerto, eu não posso deixar nada da minha vida fora do altar de Deus. Eu não posso querer me colocar minha vida espiritual e omitir a sentimental. Eu não posso querer colocar a minha vida sentimental e omitir a financeira. Eu não posso querer colocar a minha vida financeira e omitir a física. Não, senhores. Eu não posso querer colocar a minha vida sentimental e financeira e omitir a espiritual. Não. Eu tenho que colocar tudo que diz respeito à minha vida e tudo que seja a base para a glorificação do nome do Senhor. Porque uma pessoa que não consagra toda a sua vida para adorar a Deus é um altar que não está completo. Mas se você quer esta noite que a sua vida resgate valores do altar de Deus para honrar o nome do Senhor, você tem que entregar todo o histórico da sua vida, toda a sua vida, todo o seu presente, todo o seu futuro nas mãos do Senhor e convencioná-los que eles sejam um altar para a glória do nome do Senhor. Então, se você quer fazer isso, levante a sua mão comigo e diga: minha vida, eu quero que seja um altar para a glória do nome do verdadeiro Deus, do único Deus. Eu declaro que a minha vida é para a glória do nome do Senhor. Amém? Diga para o seu irmão: parabéns, você acabou de consagrar sua vida ao Senhor. Diga para ele. Então, queridos irmãos, a gente poderia enumerar aqui, eu não tenho muito tempo, embora comecei a pregar bem mais cedo. A gente poderia enumerar aqui 12 coisas, figuradamente, que poderiam ser símbolos desta pedra. Eu poderia dizer que uma dessas pedras na minha vida significa oração. Eu poderia dizer que uma delas significa leitura da palavra. Eu poderia dizer e afirmar que uma delas significa a minha vida de consagração objetiva, jejum diante do Senhor. Eu poderia dizer que uma dessas pedras é o meu voto de santidade ao Senhor. Eu poderia dizer que uma outra pedra dessa seria a fé que eu deposito em Deus, a maneira de eu crer, de eu me lançar na presença de Deus. Eu poderia dizer que uma outra pedra dessa seria a dependência de Deus, uma outra seria a confiança em Deus. Então você, na sua casa, orando ao Senhor, pode enumerar 12 situações, figuradamente representando as 12 pedras, que seria alguma coisa que você tenha que formar para edificar um altar de glória ao nome do Senhor, que sem essas 12, o altar não está completo. Como aquela verdadeira historinha que Jesus contou, que a gente já ouviu 4 pregações aqui, da mulher que tinha pedido uma dracma, tendo 10 só tinha 9. 9 não era todo, ela queria o todo, precisava de uma, então ela correu para achar. Então, se eu quero restauração do altar de Deus na minha vida, eu tenho que saber entender que para que haja uma manifestação do poder de Deus, como houve aqui neste episódio, o altar de Deus tem que estar reparado na minha vida. Você recebe esta palavra? E a gente aprende uma coisa interessante aqui, que existe coisa que é para o profeta fazer, que é para o crente fazer, que é para a pessoa fazer, e aquilo que ele não tem condições de fazer, Deus vai fazer quando ele olha para a minha vida e vê um verdadeiro altar para a glória dele. Se a sua vida é um verdadeiro altar para a glória de Deus, e se você agora, enquanto prego, você está orando e pedindo: Deus, me revela, eu preciso saber, eu estou muito interessado, eu quero saber, o Senhor vai revelar. Ele está vendo a sua intenção, seu coração, vai te ajudar. Esse altar vai ser restaurado, vai estar completo, e fogo de Deus vai descer sobre a sua vida. Porque se há algo que a igreja de hoje precisa receber como restauração e ter, é o fogo de Deus, é a glória da presença do Senhor, que traz experiências tremendas com Ele. O Senhor Jesus disse, aliás, quem disse foi João Batista. Ele disse: eu vos batizo com água para o arrependimento,
Mas depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A experiência do batismo com o Espírito Santo e a experiência do fogo de Deus na nossa vida é algo tremendo, porque o fogo de Deus não destrói. O fogo de Deus queima a impureza, tira tudo que é impuro e ele ressalta e reacende e faz ficar mais vigoroso aquilo que é da mão de Deus, aquilo que veio da mão do Senhor. Você recebe isso para a sua vida? Então possa ser que, ao invés de ter algum elemento que vai formar o altar de Deus na vida de uma pessoa, tenha um elemento estranho. Isso pode acontecer? Pode, depois você lê em casa, não abre a Bíblia agora não. Se quiser anota. Mas está escrito em Levítico 10, que os cara de tampa dos capivaras dos filhos de Eli, que eu chamava de anta e eu descobri que anta é um bichinho inteligente. Mas os capivaras do brejo dos filhos de Eli, Nadab e Abiú, compareceram diante do Senhor com fogo estranho. Porque segundo a palavra de Deus, o sacerdote só tinha a incumbência de manter a chama acesa. Mas quem acendeu o fogo pela primeira vez foi o próprio Deus, mandando fogo do seu trono em aceitação ao holocausto, a oferta que eles estavam colocando no altar. Então, fogo de Deus na vida do altar, presente na vida do altar, é um carimbo de ok, eu estou aceitando a sua vida na minha presença. E é o que Elias buscava para mostrar para todo o povo aquilo que ele já sabia, que Deus é e sempre será o verdadeiro Deus. Diga, Deus é e sempre será o verdadeiro Deus. E olhe só, queridos irmãos, a Bíblia diz que ele edifica o altar e ele fez um rego, uma valeta em volta do altar e armou a lenha. Ele põe as pedras, ele arma a lenha. Então fique mentalizando aí, pedras, 12, ele arma a lenha e ele divide o bezerro em pedaços e põe sobre a lenha. E o que ele mais faz? O que ele passa agora a fazer é um tapa na cara dos profetas de Baal. Ele não estava dando um tapa na cara de Baal, porque Baal não existe. Baal não é nem um ser mitológico. Baal é uma representação daquilo que quer roubar a presença de Deus. E quem veio para roubar, matar e destruir, você sabe quem é. Eu não preciso dizer. Então Baal é uma representação de algo que não existe. Porque o diabo não existe diante do poder de Deus, diante da autoridade do Senhor. A Bíblia diz que todo valente não prevalece quando o mais valente chega. E atando-lhe, amarra-o e tira tudo que ele possui. Foi isso que Deus fez na nossa vida. O valente mandava na nossa vida. Chegou o mais valente por nome de Jesus Cristo. Atou o valente, o amarrou e tirou todos os seus despojos e lançou fora da nossa vida para governar o nosso coração. Amém ou não amém? Glória ao nome do Senhor. E a Bíblia diz, olha o que ele faz. Ele diz: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. O que ele está pedindo aqui, irmãos? Entenda. Qual é o inimigo do fogo? A água. O que apaga o fogo, irmão? Aí você vai me dizer, pó químico, tem extintor aqui. Água, não tinha extintor naquela época. Então o que se opõe ao outro? O fogo e a água. Tem fogo, a água apaga. Então ele põe um elemento que é contrário à manifestação do fogo. Você já pegou na sua casa a caixa de fósforo para riscar na hora que você mais precisa? Tudo acontece na hora que você mais precisa. Se você trabalha no escritório, quando você precisa grampear um bolo de papel, acaba o grampo do grampeador. Quando você precisa botar um clips, acabaram-se os clips. Só para você ficar com um bolo de papel na mão, olhando para sua cara ou para a cara de alguém, e aí ninguém vai me trazer o grampo, né? Então geralmente é assim, né? E se você já teve essa experiência, pega o fósforo para riscar, ele está úmido, então ele não pega, ele não risca, não sai fogo, não tem faísca dele. E o que ele fez? Vamos botar água no negócio, que a água é contrário ao fogo. Porque se vai haver uma manifestação do poder de Deus, eu quero eliminar qualquer vestígio de ajuda.
Eu quero eliminar qualquer vestígio de cooperação no sentido de formatar uma ideia de Deus. Não, Deus vai se revelar de uma maneira sobrenatural. Não, eu não vou ajudar, eu não vou botar nem lenha seca. Eu quero lenha úmida, eu quero lenha verde, eu quero lenha molhada, eu quero altar molhado, porque o meu Deus vai derramar fogo em tão grande quantidade de poder, e a temperatura vai ser tão grande que vai acabar com tudo isso aí por causa do poder dele. Amém ou não amém? Lembra lá do Sadraque, Mesaque e Abednego em Babilônia? Estão lá os camaradas andando no meio do fogo. Tinha um quarto homem. Quem estava ali era o representante do fogo. Se tem uma coisa que fogo não queima, é fogo. Fogo não queima fogo. Queima? Não. E a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Então o fogo que se acende nesse mundo não queima Deus, porque Deus é fogo. Entendeu? Amém? Você compreendeu? Amém? É por isso que Deus diz, quando você passar por meio do fogo, não tenha medo, eu sou fogo, eu te protejo. E o fogo não te queima, porque fogo não queima fogo. Amém? Amém ou não amém? Isso. Então ele manda molhar, fez uma vez, duas vezes, terceira vez, de maneira que encheu tudo, encharcou tudo. Agora fica olhando os profetas de Baal. A Bíblia não fala aqui, mas vamos pensar. Esse cara é doido. O cara é maluco, rapaz. Uma catucada no outro. E rapaz, ó, o negócio aí vai pegar, hein? Esse camarada aí tá doido. O Deus dele pode até ter Deus verdadeiro. Mas ó, agora sabe qual é a ironia? A ironia é que ele havia orado para não chover. Se não chove, não tem água. E ele pega o elemento que estava faltando para todo mundo e coloca sobre o altar. Para quem não cria em Deus, era uma ironia. Mas para quem estava ligado no que estava acontecendo, Elias estava oferecendo no altar de Deus o que era escasso, o que não havia, o que o povo queria. Imagina aquele bando de gente sedento porque estava faltando água, e ele pega a água que tinha e derrama sobre o altar. Está entendendo? Está entendendo? Ele forma no altar de Deus uma conjuntura daquilo que não havia. Então ele começa a colocar no altar de Deus a excelência. Ele começa a colocar no altar de Deus a primazia. E quando alguém começa a oferecer a Deus aquilo que é primazia, aquilo que é excelente, começa a ser atraída a presença de Deus para aquilo que está sendo oferecido. O que eu aprendo aqui? Aquilo que Davi fez. Eu não vou oferecer a Deus aquilo que não me custa nada. Tem muita gente oferecendo a Deus aquilo que não custa nada. Eu vou fazer isso, não me custa nada. Não, isso não me custa nada. Irmão, vou fazer isso aí, me custa. Mas eu vou consagrar para Deus. Eu vou oferecer para o meu Deus. E quando eu ofereço para Deus alguma coisa que me é custoso que eu estou falando, coisa que tem um custo. Quando eu ofereço para Deus a minha vida e eu nego a mim mesmo, eu escolho a escolha de Deus para a minha vida. Eu estou colocando no altar de Deus elementos que são primazias para a minha vida. Deus está vendo, e o coração de Deus se agrada quando eu coloco no altar dele coisas que são importantes para a minha vida. E aí então eu atraio a presença de Deus. Quem está entendendo? Deus está esperando que você coloque no altar dele coisas que lhe são caras, coisas que lhe são importantes. E eu afirmo e reafirmo que por mais dinheiro que você tenha no bolso, nada aqui é mais caro do que a excelência da sua própria vida e da sua história, que Jesus quer mudar, quer aperfeiçoar, quer edificar, quer constituir. Você recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra, diga amém, diga glória a Deus pelo menos. Então aquilo tudo ficou um pântano d'água ali. Então ele diz, sucedeu, versículo 36, sucedeu que, pois, oferecendo a oferta, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E ele diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. O que essa frase quer dizer? Que o povo estava com o coração fora de Deus, e Deus agora pega o coração do povo,
fazendo aquele milagre, faz o povo convergir para Ele. O povo tinha virado as costas para Deus, eles deixaram de olhar para Deus, eles deixaram de servir a Deus. Se há alguém aqui esta noite que deixou de servir a Deus, se há alguém aqui que virou as costas para Deus, e nós não viramos as costas para Deus apenas deixando de vir à igreja. Às vezes existem pessoas que vêm à casa do Senhor, mas estão de costas viradas para Deus, estão de costas para o altar. Era a mesma coisa que você sentasse não virado para cá, mas virado para lá, com as costas para cá. Você não cultua a Deus, você não celebra a Deus, você não louva a Deus, porque a sua vida está na contramão de Deus. Ei, Deus quer fazer com que seu coração torne atrás, ou seja, que você mude de postura, e isso faz parte da sua oferta no altar dele. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? E a Bíblia diz que isso fez parte da oração de Elias. Embora existam alguns teólogos que dizem do versículo 36 ao 37, existe uma pausa, e que Deus não respondeu a primeira oração, porque ele falou que ele queria que Deus fosse honrado, mas queria que ele fosse mostrado no povo que ele era o verdadeiro servo de Deus. Existem muitas pessoas que deixam de receber bênçãos do Senhor, porque na verdade elas querem glorificar a Deus, mas elas querem que o seu nome seja famoso, quer que o seu nome apareça. É legal, irmão, ser considerado? É legal que alguém reconheça aquilo que você faz? Também é. Mas igualmente, muito mais é legal que a glória seja unicamente para o Senhor. Num altar que é consagrado para a glória de Deus, mas que aquele que o erigiu, que o levantou, quer que o seu nome seja rotulado como parte disso aí, não existe manifestação do fogo de Deus. Não, Senhor. Porque existe uma lei espiritual, é Deus quem falou, que diz: a minha glória eu não divido com ninguém. A minha glória eu não dou para ninguém. Não dou para homem, não dou para imagem de escultura, eu não dou para ninguém. A minha glória é minha, é só para mim. Por isso que a Bíblia diz na oração do Pai Nosso, como que diz? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todos sempre, amém. Então diga para o seu irmão, diga para quem está perto de você: a glória é só de Deus. Diga para ele: a glória é de Deus. Diga, a glória é de Deus. Irmão, se você casou com uma mulher chamada Glória, não precisa entregar para Deus não. Está falando que é glória no sentido de exaltação, tá bom? Fique com essa glória aí, que ela é terrena e te abençoa. Fique com ela, talvez você não arruma outra, né? Amém, então vamos lá. A Bíblia diz que ele diz: responde-me, Senhor, responde para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e fizeste o coração desse povo tornar para trás, ou tornar para ti. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha. O holocausto era a oferta que estava sobre a lenha. O holocausto era o todo. O holocausto era toda a dedicação. A Bíblia diz que ele consumiu o fogo, o holocausto, a lenha, as pedras e o pó. Porque a pedra queimada fica em pó. Madeira queimada tem cinza, pó. A Bíblia diz que o fogo não consumiu apenas esses elementos, consumiu também o pó. Sabe o que está escrito aqui? Que Deus pegou tudo para ele. Sabe por quê? Porque tudo que o profeta colocou ali foi para a glória dele. Então quando eu coloco no altar de Deus coisas que glorificam o nome dele, ele pega tudo para ele. Quando Deus pega a minha vida toda para ele, quando Deus pega o meu casamento para ele, quando Deus pega a minha família para ele, ou seja, no sentido de assumir a responsabilidade, quando a minha vida está totalmente na mão do Senhor para a glória dele, e ele assume toda a minha vida, então eu me sinto protegido por Deus, e esta proteção está disponível para quem quiser esta noite abrir e entregar o seu coração no altar de Deus. Tem alguém aqui interessado, como eu estou? Se tem alguém interessado, levanta a mão e diga: eu quero isso para mim. Diga: eu quero isso para mim. E a Bíblia diz que até a água que estava no rego, em volta, na valeta, o fogo lambeu.
A expressão lambeu quer dizer, de longe, tragou tudo. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, se inclinou ao chão, se dobrou no chão, o povo, e disse, o povo disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora a convicção não era uma tese, agora a convicção era vívida, era visual. Eles viram, eles perceberam, e quando eles perceberam, eles disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então o resultado de um altar para a glória de Deus é que aquele que institui o altar, aquele que faz o altar para a glória de Deus, e até quem está presenciando, ao final diga, só o Senhor é Deus. É por isso que a gente diz pela Bíblia que a nossa vida é para a glória de Deus. Jesus disse, assim resplandeça as vossas luzes, ou a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, quando nós pregamos e dizemos a nossa vida é para a glória de Deus, nós estamos dizendo a nossa vida é um altar na mão de Deus, que Ele derrama o seu poder e as outras pessoas igualmente veem, e quem vê glorifica o nome do Senhor. Você entendeu a palavra do Senhor? Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus. Tem um cântico da minha época que diz assim, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Cante comigo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantemos com muita alegria, e com o violão dizendo só o Senhor é Deus. Vamos cantar? Só o Senhor. De novo, vamos lá. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantemos com muita alegria, dizendo. Você pode dizer que só o Senhor é Deus na sua vida? O que adianta, escute agora, eu saber que só Ele é Deus, mas não entregar-lhe a minha vida para a glória dEle? Irmãos, uma pessoa que entende, que recebeu a palavra e entendeu que só o Senhor é Deus, e retém a sua vida e não a entrega para Deus, está deixando de colocar a oferta no altar. Uma pessoa que reconhece, por fé na palavra, que só o Senhor é Deus e não entrega-lhe a vida, está se negando ter experiências com esse verdadeiro Deus. Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, não precisa provar para ninguém que Ele é Deus, mas se Ele mostra a sua glória, é misericórdia dEle, é misericórdia do Senhor em se revelar a mim e a você das mais variadas maneiras que Ele tem para se revelar. Nós estamos num culto de campanha, nós estamos num culto de celebração. Deus está aqui, e o fogo neste texto que eu preguei simboliza toda a manifestação de Deus em relação a um dos seus filhos que clama a Ele, que lhe entregou a vida, que é sincero, aquele cujo coração é íntegro, é reto,
e que, embora com tantas dificuldades, e nesse mérito só Deus para saber, permanece fiel ao Senhor e luta contra tudo e todos para se manter fiel e íntegro a Deus. Ninguém melhor aqui do que o verdadeiro e único Deus para ver o meu coração e ver o seu coração. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Cante isso, vamos dizer. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois para Te adorar, vamos dizer, pois para Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o que? O Teu querer. Mais o que, igreja? Faça o que está em Teu coração, e que a cada dia, vamos dizer, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Você pode abrir a sua boca e magnificar o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, porque o Senhor é digno. Graças a Deus por esta palavra. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai Celestial, que a Tua glória, que o Teu poder esteja tocando a vida do querido telespectador, Senhor. Que a Tua mão de glória, de unção, esteja produzindo aquilo que a Tua palavra diz que produz. A palavra diz que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu oro para que esta pessoa, meu Senhor, tenha os seus sentimentos, seu coração, sua vontade guardada no Senhor, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um abraço muito especial para os nossos queridos irmãos que aniversariam esta semana. Por que não dizer você que também aniversaria? Parabéns, Deus guarde a sua vida, que você tenha paz no coração, que você tenha muita saúde. Vamos lá. A nossa irmã Denise Conceição Oliveira, a irmã Lucimar Schwint Leal, minha irmã, Deus abençoe. A Ditlin Eringer de Sá Rosa ou Heringer, ficou mais charmoso. Nosso irmão Luiz Carlos da Cunha, obreiro da nossa igreja, está lá em Bom Jardim. Nosso irmão Magno Rocha de Andrade, também diácono da nossa igreja, que está lá em Rio das Ostras.
Nossa irmã Elinete Rosa da Silva, Deus abençoe, lá de Dona Mariana, Sumidouro. Nossa irmã Fátima Aparecida Borges Lessa, Deus abençoe. A irmã Graziela de Oliveira Alves, lá do Ouro Preto. Deus abençoe a Raninha, a Raniele Antunes França, jovem da igreja. Deus abençoe a irmã Selma Gonçalves Duarte. Também o presbítero Délio Borges Jardim Filho, Deus abençoe. Nosso presbítero Francisco Alves da Silva, lá de Bom Jardim. Também o nosso irmão Gerson de Souza e Silva, Deus guarde a sua vida, querido irmão. Deus abençoe nosso irmão Rafael Batista da Silva. Que Deus os abençoe, trabalhando no Ministério de Missões. Deus abençoe a irmã Aide Silva Fontes. A irmã Dulcélia da Silva Bragança, que é uma cooperadora da obra do Senhor aqui. A nossa irmã Isaura de Fátima Machado Gazen, Deus abençoe. Nosso irmão Vitor Borges Ladeira, também Alan Cristi Marinho Nogueira. Deus abençoe a irmã Gisele Silva Lima. Deus abençoe Isabel Cardinó Klein, Rafaela Aparecida Silva, Tayane de Souza Pimentel, nosso querido ancião Edir Delfim Tedim, a obreira irmã Maria Lúcia de Souza Dias. Enfim, Deus abençoe cada um dos irmãos, que a paz do Senhor lhes esteja tocando a vida, esteja abençoando a cada um de vocês. Tem sido um prazer para nós da Quinta Igreja Assembleia de Deus estar com vocês, com esse programa Portas Abertas. Eu quero relembrar a você os dias de culto aqui na igreja. Todo domingo, 8 horas da manhã, oração. 8h30 é o nosso café, a nossa comunhão de graça e com graça. 9 horas nós temos o nosso culto, que começa às 9, termina às 10h10. E depois nós temos as classes de escola bíblica. Tem sido uma linda experiência, uma bela experiência. Todo domingo, às 18h30, é o nosso culto de celebração. E nesse domingo, dia 16, é o terceiro domingo do mês. Pela manhã, nós temos a escola de obreiros. E no domingo à noite, nós temos o nosso culto de celebração da Ceia do Senhor e também de consagração do Projeto Latinha. Toda segunda, às 7h30 da manhã, oração. E às 19 horas é o nosso curso de teologia. Nós temos aqui 2 cursos distintos. O primeiro, 2 anos de duração, é o curso básico. O segundo, 4 anos de duração, é o curso médio. Você pode vir para fazer uma aula experimental, sem estar matriculado, sem nada. Você vai conhecer o curso, o currículo do curso, vai assistir a aula com os professores, vai ver como se processa as aulas. Enfim, se você decidir, eu quero fazer o curso. É para isso que nós estamos aqui. Toda terça, de 14 às 15 horas, é o clamor das mães pelos filhos. Toda quarta-feira, às 7h30 da manhã, oração. E às 19 horas, o nosso culto de campanha. Quarta-feira do propósito com Deus, resgatando valores. Nós trabalhamos esse culto de campanha bem dentro da Bíblia. Nós temos oração com alvos específicos, louvores, bastante louvor, e temos a ministração da palavra de Deus também com tempo de qualidade. Nós trabalhamos os propósitos da libertação, os propósitos da vida com Deus pela palavra de Deus, esses propósitos de resgatar valores também dentro da palavra de Deus, com embasamento bíblico que vai dar a nossa oração, fé e sustentação e credibilidade nas respostas que o Senhor vai com certeza nos trazer. Nós estamos aguardando você na quarta-feira do Propósito com Deus. Começa o culto 19 horas. Ah, mas eu saio do trabalho 19. Como eu vou fazer? Chegue a hora que você puder chegar. Nosso culto termina 21 horas 10 minutos, sempre. Toda sexta às 7h30 da manhã, oração. E a começar dessa sexta-feira, agora dia 14. Por exemplo, dia 14 agora, às 19 horas, nós começamos o projeto Igreja no Lar, que é uma iniciativa do Ministério Feminino da Igreja, que tem grupos de estudos nos lares. Porém, nesse dia 14, sexta-feira, às 19 horas, é aqui na igreja, porque é o início. É o momento em que as irmãs vão se reunir para colocar os temas, enfim, a distribuição dos locais onde cada irmã vai estar celebrando ao Senhor nas sextas-feiras. Todo sábado, às 19h30, é o culto da geração livre, onde jovens e adolescentes estão celebrando ao Senhor. Nós estamos aguardando você em um dos cultos aqui na igreja. Venha conosco
cultuar ao Senhor, celebrarmos ao Senhor em nome de Jesus. Uma palavra também aos pastores de Nova Friburgo. O Conselho de Pastores de Nova Friburgo, chamado COPENF, está em plena atividade todas as quintas-feiras, às 9h30 da manhã. Nós estamos fazendo reuniões em bairros e igrejas. De 3 em 3 meses, a gente muda a igreja, muda o local para poder alcançar todos os pastores e todas as igrejas de Nova Friburgo. Se você, pastor, quiser que um dia essas reuniões do conselho seja na igreja que você dirige, faça parte do conselho, venha, interaja. Vai chegar o momento que vai ser realizado na sua igreja, no seu bairro. É o nosso contentamento, o nosso prazer, a nossa alegria. Toda quinta-feira, às 9h30 da manhã. Ainda nesse mês de setembro, nós estamos realizando as reuniões na Ceifa, ali nas Brownies. E daqui a pouco, em outubro, estamos mudando e a gente vai então informar o novo local e a nova igreja, onde a nossa reunião vai estar se processando. Como que um pastor de qualquer igreja evangélica pode fazer parte do Conselho de Pastores de Nova Friburgo? Simples, indo ao conselho, indo à reunião. Você não vai ser membro do conselho por telepatia. Eu sou membro do conselho. Não, você tem que estar no conselho. Todos os pastores são convidados a estar. A gente já fez empenho de convidar pessoas diretamente, mas isso foi coisa de um longo tempo atrás. Nós estamos fazendo os anúncios e os convites aqui para todo mundo saber. É impossível que não haja alguém de alguma igreja que não assista ao programa e que você então leve esse convite ao seu pastor e diga para ele: você está sendo convidado. Todos estão sendo convidados. Não é legal, e até um atestado nem sei de quê, dizer que não foi porque não foi convidado. Poxa, nós estamos com essa mensagem no ar há quantos anos? Há quantos meses? Convidando sempre para que você faça parte. Entenda, não importa o tamanho da sua igreja, o número de membros, se muito grandes, se nem tão grande, menor. O que importa é a nossa comunhão. O que importa é nós, pastores, termos tempo para estarmos juntos e podermos um orar pelo outro, podermos compartilhar com o outro. Nas nossas reuniões nós temos a ministração da palavra. Por exemplo, nessa nossa última reunião, dia 6 de setembro, quem levou a palavra para nós foi o pastor Newton Garcia, um senhor idoso que já está até jubilado. Que palavra abençoada, nos contou as experiências do chamado dele na obra. Coisa linda que nos edificou muito a vida. Podemos depois orar, temos sempre um momento de louvor entre os pastores. Olha, coisa maravilhosa. E nós temos também realizado o culto do conselho. Tivemos o primeiro aqui na igreja 4 meses passados, 3 meses passados. A igreja estava bem cheia. Depois tivemos também na igreja Ceifa, agora, no dia 1º de setembro, um momento maravilhoso. E quem sabe o próximo pode ser na igreja que você dirige, preside, mas você tem que estar presente nas reuniões de conselho. Que a mão do Pai esteja ministrando a sua vida, ministrando o seu coração. Nós estamos empenhados aqui na igreja, na Quinta Igreja, em orar, claro, por nossa igreja, pela obra de Deus da nossa igreja em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, no Brasil, enfim. Estamos orando por todas as igrejas, estamos orando pela população de Friburgo, estamos clamando ao Senhor para que a glória de Deus esteja tocando a nossa terra, a nossa cidade. Obviamente, quando nós falamos nossa terra, nossa cidade, nós estamos falando das pessoas que moram, nas pessoas. E muito também estamos orando pelo governo municipal, clamando ao Senhor misericórdia. Estão chegando aí as eleições e é preciso que você não vote o voto cabresto, não é? Eu vou votar porque é meu amigo, eu vou votar porque é meu parente, eu vou votar porque eu conheço a pessoa, tem que votar nela. Você tem que votar pela capacidade que a pessoa tem de administrar, de fazer algo, de legislar. Se é um vereador, se é um prefeito, você não pode votar porque fulano é bonitinho, é feinho, não é? Isso ou aquilo, é homem ou mulher. Não, você tem que votar em alguém que você entenda, que tenha o mínimo de capacidade ou capacitação possível para gerir a administração da nossa cidade, gerir os recursos que entram e fazer com que esses recursos sejam canalizados, devolvidos para o bem-estar
da população. Qualquer outro voto baseado em qualquer outra coisa, biblicamente eu vejo como um ato ilegítimo e errado. Nós estamos orando para que tenhamos êxito nesse papel e que a glória do Senhor seja ministrada sobre nós, não atribuindo a Deus a culpa do nosso voto errado. Você fique na paz do Senhor Jesus e na próxima semana nós estamos de novo contigo com uma nova mensagem e aguardando você, repito, aqui na nossa igreja. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. A mesma casa tem